O assunto é grandezas proporcionais. As grandezas proporcionais podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são duas grandezas que, quando variam, variam na mesma razão. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Essas grandezas chamamos de grandezas diretamente proporcionais. Vamos a um exemplo. Pense nessa situação. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 kg de fertilizante. Vamos calcular a quantia de fertilizante necessária para adubar um pomar de 30.000 metros quadrados. Então, observe que tínhamos um pomar de 15.000. Agora estamos falando de um pomar de 30.000 metros quadrados. Segundo o problema, temos que adubar uma área maior ou menor que 15.000 metros quadrados? Pense um pouquinho e me responda. Muito bem. Tenho certeza que você respondeu que temos que adubar uma área maior. Observe que a área aumentou. Você acha que vamos gastar mais ou menos fertilizantes? Pense um pouquinho. Temos que adubar uma área maior. Vamos gastar mais ou menos fertilizantes? Tenho certeza que você respondeu que vamos gastar mais fertilizantes. Quanto maior a área para adubar, mais fertilizantes vamos gastar. Preste atenção. Quanto maior a área, mais fertilizante é necessário para adubar o terreno. Estamos falando então de grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a área, aumenta o fertilizante. Vamos calcular agora? Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utiliza-se 30 kg de fertilizante. Vamos calcular a quantidade de fertilizantes necessária para adubar um pomar de 30.000 metros quadrados. A área do pomar aumentou de 15 para 30.000. 15 para 30.000, a gente observa que houve um aumento de dobro, ou seja, 15.000 vezes 2 é igual a 30.000. A área atual é o dobro da área antiga. Vamos pensar agora na quantidade de fertilizantes. A gente já analisou que ela vai aumentar na mesma proporção, porque estamos falando de grandezas proporcionais. Se a área aumenta o dobro, a quantidade de fertilizantes também vai aumentar no dobro. Ou seja, 30 vezes 2 igual a 60. Estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Dobrou, então aqui também vai dobrar. Resposta do problema: para adubar um novo pomar, serão gastos 60 kg de fertilizante. Estas são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Vamos falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Por exemplo, dobro, metade, triplo, terça parte. Ou seja, estamos falando de grandezas que, quando uma aumenta, a outra diminui, ou, quando uma diminui, a outra aumenta, sempre na mesma proporção. Pense então nessa situação. 5 homens levam 20 dias para recapear um trecho de estrada. Esse mesmo serviço seria realizado em quantos dias se fossem 10 homens no total trabalhando nesta estrada? Segundo o problema, temos menos homens ou mais homens trabalhando para realizar o serviço? Pense um pouquinho e me responda. Muito bem. Você respondeu que temos mais homens realizando o serviço. Vamos pensar agora na quantidade de dias. Se temos mais homens trabalhando, vamos gastar mais ou menos dias para recapear o trecho de estrada? Pense um pouquinho. Claro que você respondeu
que serão menos dias, pois se temos mais pessoas trabalhando, o serviço será feito em menos tempo. Quanto mais homens trabalhando, menos dias serão gastos para realizar o serviço. Estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Mais homens, menos dias. Vamos calcular? O problema é o mesmo do slide anterior. Trabalhadores. Aumentou de 5 para 10. Tínhamos 5 homens, agora temos 10 homens. Observe que a quantidade de homens dobrou, 5 para 10. 5 vezes 2 é igual a 10. Como estamos falando de grandezas inversamente proporcionais, a quantidade de dias vai diminuir na mesma proporção. Se dobrou, agora vamos ter a metade. Se eram gastos 20 dias, agora vamos gastar 10, porque 20 dividido por 2 é igual a 10. Aqui dobrou, multiplicação. Aqui diminuiu, divisão. Operações inversas, então estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Logo, 10 homens farão o serviço de recapeamento em 10 dias. Até uma próxima aula, espero que você tenha entendido.